bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler João capítulo 6. A partir do versículo 1, nós vamos ver sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, olha o que aconteceu aqui. Jesus, ele viu que uma grande multidão, vinha ter com ele. Estas pessoas procuravam se aproximar dele porque eles viam, e ouviam sobre muitos milagres que Jesus havia feito. Muitas curas Jesus fez, tanto que a palavra diz que se for registrar tudo o que Jesus fez, faltariam livros para serem escritos. Foi muita coisa que Jesus fez aqui. Jesus curou, libertou, abençoou, prosperou pessoas, abençoou. Onde Jesus chegava, a bênção chegava junto com ele. E é assim até hoje. Quando Jesus chega na nossa vida, ele faz uma transformação completa. A salvação, ela é um pacote completo. Deus não faz nada pela metade. Você recebe cura emocional, cura espiritual, cura das feridas. Você recebe uma nova vida quando você aceita Jesus e você se permite ser transformado por Ele. Assim como um dia Ele transformou aquela água em vinho. A mãe dele disse: façam tudo o que Ele disser. Jesus, ele não faz nada sozinho. Por isso, quando ele partiu, ele deu uma ordem: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos deu esse encargo. Aqui, você observa que um jovem, um menino, abriu mão do que ele tinha. Aquele menino, ele tinha ali, 5 pães e 2 peixes. Para Jesus, aquilo ali era o que bastava, era o suficiente. E ele disse: mande o povo sentar, separem eles em grupos, porque as coisas de Deus são com ordem e decência. Ele fez com que eles sentassem todos organizadamente, e assim, quando ele abençoou o pão e os peixes, ele partiu e deu aos seus discípulos. Você já imaginou a cena? Cortava o pão,
dava um pedaço quando o pão ia se multiplicando. E assim foi. E sobraram 12 cestos. Jesus mandou com que aqueles pães fossem recolhidos. Deus não gosta de desperdício. Pessoas que têm o hábito, muitas vezes, de fazerem comida exageradamente, sobra demais, acabam colocando no lixo. Você já pensou quantas pessoas estão passando fome hoje? Não tem o que comer? E isso que está sobrando, dê para alguém. Não deixe estragar. Coloque numa vianda, coloque num potinho, dê para alguém. Se existem geladeiras solidárias na tua cidade, coloque lá, mas não jogue fora. Deus, ele não gosta de desperdício. Jesus multiplicou, você pode ver que os peixes deram na medida certa. Por quê? Porque os peixes, eles não tinham como guardar ali, era no deserto, né? Era lugar deserto, era calor, era muito quente. E os peixes poderiam estragar. Mas os pães sobraram. 12 cestos. Para você ver que tudo que vem de Deus é com fartura, em abundância. A palavra diz que Jesus alimentou 5.000 homens. Estudiosos dizem que aqui eles contam os homens, mas estudiosos eles dizem que ali haviam aproximadamente 10.000 pessoas, porque eles não contaram as mulheres e as crianças. Mas é para você ver como Deus trabalha. Deus, ele multiplica. Ele não é um Deus de escassez, mas de fartura, de provisão. Esse menino, ele teve que abrir mão, né, do seu alimento para que os outros fossem abençoados. Ele participou do milagre, assim como os discípulos. A multidão ficou sentada, só aqui, né? Comeram, se fartaram, mas só isso. Não seja multidão. Seja aquele que faz algo para o reino. Seja aquela pessoa a qual Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem pregado o evangelho? Você tem evangelizado? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Ou você apenas se farta do pão e do alimento que ele tem te dado e fica só para você, não divide com o outro? Essa palavra, ela é para a gente refletir nas nossas atitudes. Nós não podemos dizer que somos pessoas de Deus se nós não levamos Deus e Jesus para a vida das pessoas. Quantas pessoas nós vemos padecer necessidades e não estendemos a mão? Se Deus, ele deixou uma ordem para nós, né, sobre o dízimo, é porque ele sabia que as igrejas, para manterem as suas portas abertas, elas não iriam poder contar com as instituições governamentais, mas sim do povo de Deus. Que desde aquela época, quando Deus disse, né, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, para que a obra de Deus seja mantida. Isso vem lá de trás. Jesus, né, Deus ordenou, Jesus continuou, tanto que ele disse, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O César são os impostos que nós pagamos. Cada alimento que você compra, você paga o imposto da embalagem, do alimento, tudo. Então nós devolvemos o que é de César, mas devemos devolver a Deus o que é dele também, para que nós possamos ser abençoados. Então, se nós queremos ser participantes
das bênçãos do Senhor, nós temos que fazer a nossa parte, como esse menino fez. Ele foi o participante de um milagre. Ele doou o que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos. E ele alimentou, Deus usou o que ele tinha, Jesus abençoou, aquilo se multiplicou e ele viu uma multidão juntamente com ele, os discípulos e Jesus, serem alimentados. É para você ver como Deus faz. As coisas de Deus, como eu falei antes, são com ordem e decência. Tudo é organizado, tudo é da maneira correta. Não tem nada atropelado, porque Deus não trabalha dessa forma. Tudo é organizado, tudo é no seu tempo. Como eu falei antes, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou. Tudo tem o seu tempo. E nós não podemos perder tempo com coisas desnecessárias, mas nós devemos preencher o nosso tempo com coisas que realmente fazem sentido para a nossa vida, com coisas que vão nos agregar, enriquecer, acrescentar na nossa vida. Por isso que a palavra diz que nós devemos observar tudo e reter somente o que é bom. De uma conversa com alguém, retenha o que é bom. Não deixe se contaminar por fofoca, por maus comentários. Não deixe se contaminar. Porque a palavra diz que nós devemos guardar o nosso coração em todo tempo, porque dele procede a fonte e a saída da vida. Quando a fonte está contaminada, você observa quando a pessoa abre a boca para falar. Quando ela está descontente, quando ela não está com as suas necessidades supridas, você vê, você ouve aquilo que sai da boca dela. Mas quando a pessoa tem um coração grato, quando ela realmente vive a palavra e o propósito de Deus, ela procede de uma forma totalmente diferente. Ela olha para a situação e ela disse: para Deus tudo é possível. O que não é possível para mim é para Deus. Até aqui eu posso, agora é contigo, Senhor. O impossível é contigo. É assim que nós devemos agir. Com prudência, com sensatez, com o pé no chão. Nós devemos orar, nos permitir ser direcionados por Deus. Aí nós vamos ser participantes da bênção, do milagre. Porque Deus, Ele não faz nada sozinho, Jesus não faz nada sozinho. Tem pessoas que eu vou ganhar para Jesus, mas tem pessoas que você vai ganhar para Jesus, teu familiar, teu amigo, teu colega de trabalho, o teu vizinho, são para você. Eu vou ganhar as pessoas que Deus vai colocar ao meu redor para que eu ganhe. E você da mesma forma. Nós não podemos nos omitir. Como esse menino. Ele podia ter ficado bem quietinho, ter comido o pão dele, os pãezinhos dele, os peixinhos dele, e dissesse, o resto que se lasque, eu tenho o meu. Mas não. Ele não foi egoísta. Aquele menino, ele disse, eu tenho aqui. Eu imagino a cena, né? Jesus perguntando, vendo ali a reação do discípulo, porque ele sabia que não tinha dinheiro suficiente para comprar pães para aquela multidão. Eles não tinham ali, né, guardado aquele dinheiro todo. Mas
Aí, quando os outros vieram e disseram: Senhor, este rapaz tem 5 pães e 2 peixes. O menino participou daquilo que ele tinha, porque ele sabia quem era Jesus. Ele já deveria ter ouvido falar de que no casamento que Jesus foi, ele multiplicou, ele abençoou água e se tornou vinho. Tanto que os convidados da festa disseram: todos geralmente dão o melhor vinho no início da festa e deixam o ruim para o final. Mas você fez o contrário, você guardou o melhor para o final. Então Jesus ele não permitiu que aquele casamento, que aquele casal, né, fosse envergonhado. Ele multiplicou, ele abençoou aquela água e tornou ela em vinho, o melhor. E Deus, no momento que Jesus abençoou aqueles pães e aqueles peixes, ele deu o melhor para aquele povo. Num lugar que não tinha nada, Jesus proveu pão e peixe e alimentou aquela multidão. Tanto que sobrou aqueles 12 cestos e no outro dia eles foram atrás de Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha o alimento para o espírito e Jesus tinha o alimento para o corpo físico também. Então reflita nesta palavra. O que você está fazendo? Você está sendo egoísta e ficando só para você com aquilo que você tem recebido? Ou você tem dividido a palavra, o pão, esse alimento que você tem recebido? Se você era aquela dona de casa que desperdiçava, não desperdice mais. Dê para quem precisa. Faça menos. Peça para Deus: Senhor, me dê sabedoria aqui para cozinhar. Me dê as medidas certas para que eu faça, para que não falte, mas para que não sobre exageradamente. Nós devemos pedir a direção de Deus. Porque, de repente, né, muitas vieram de famílias grandes, se acostumaram a cozinhar em grande quantidade, mas a tua família é um pouco menor. Então, nós devemos entender que nós devemos fazer um pouco menos de comida, de almoço, de janta, para que não sobre exageradamente. E se sobrar, não coloque fora. Abençoe alguém, coloque numa geladeira solitária, entregue para alguém que está lá numa sinaleira pedindo alimentos, doe para alguém. Faça como esse menino, reparta, divida, seja participante da bênção. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, que elas sejam abençoadas e se tornem abençoadores de outras vidas também. Que elas façam como esse menino, que elas aprendam a dividir aquilo que lhe está sobrando. Que para ela não é necessário, mas que para o outro está faltando. Que elas aprendam, Pai, com o gesto deste rapaz, que desproveu de tudo que ele tinha, para que outros fossem abençoados também. Porque mais abençoado é o que dá do que aquele que recebe, é o que diz a tua palavra, Pai. E que eles reflitam sobre a palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.